Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Hoje, quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos dá para juntos adorarmos ao seu nome. E vamos adorar a Deus, né? Eu quero agradecer sempre à mãe, ao pai, ao filho, à filha, esposo, trabalhador, trabalhadora, que estão sempre pela manhã conosco, aprendendo a palavra de Deus. E vamos juntos, né? 252. Santo, Santo és tu, Senhor, em teu louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar, eu te peço, ó meu Jesus, só tu és meu Salvador, que me faças andar na luz, santo és meu Redentor, ó meu Jesus, eu cantarei, entrando na delícia, ó santo, santo, proclamarei, na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, santo, santo eu vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus vou adorar, santo, santo eu cantarei, ao meu Jesus que me salvou, e só Ele confiarei, pois minha alma resgatou, dá meu pão e salve-me, o maná celestial, para o teu povo fortalecer, com o teu poder vital, com meu Jesus eu cantarei, eterna delícia, ó santo, santo, proclamarei, na minha eterna mansão, com os anjos e serafins, eu sempre vou cantar, com arcanjo e querubins, a Jesus vou adorar, em Jesus só hei de buscar, na sua força divina, e avante me faz levar para o reino eternal. Ó, quão doce é o teu pão, que nos dá real vigor, no deserto consolação, que nos enche de fervor. Cante, ao meu Jesus eu cantarei, canto na delícia, ó santo, santo, proclamarei, a minha eterna mansão, com os anjos e querubins, santo, santo vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus vou adorar. Eita, glória a Deus! Êxodo 18, verso 20, capítulo 20, verso 18 a 21. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Muito bem, consciência da santidade dele. Vamos falar sobre isso hoje. Consciência da santidade dele. Vocês observaram uma coisa? No capítulo 19 foi que se deu esse episódio. E parece que Moisés, ele está fazendo um desconexo, né?
Porque ele já tinha falado sobre isso, sobre o Monte Sinai, Deus aparecendo, o monte tremendo. E por que agora aparece novamente essa ênfase sobre o Monte Sinai? Na verdade, vocês podem observar uma coisa: o que se tem aqui é o fechamento, é a conclusão, é o resumo de Deus que apareceu no Sinai. E aqui você pode observar que nós temos possivelmente uma reminiscência. O que é essa reminiscência, pastor Zé? É algo para se guardar na memória. Eles deveriam guardar esse episódio na memória. Aquela imagem que eles tiveram do que é chamado de teofania. Teo é Deus, né? Aí você vê que a outra palavra trata da manifestação. Então aquela forma que Deus se manifestou, raio, trovões, o monte fumegando, tudo isso gerou um impacto profundo. E aí Deus diz a Moisés, mais uma vez aqui, que ele deveria lembrar o povo desse episódio. Então aqui você tem essa reminiscência. O povo deveria guardar na memória aquele acontecimento. Você vê que não acontece mais em nenhum lugar da Bíblia outra vez um acontecimento como esse. Porque ali deveria ficar gravado na mente, no coração deles, aquela questão de Deus aparecer. Então você tem, em primeiro lugar, uma conclusão, a razão de Moisés voltar a falar sobre o assunto do capítulo 19, que agora aparece aqui depois dos 10 mandamentos, era para manter na memória que o Deus que deu a palavra, o Deus que deu os mandamentos, era aquele que cada israelita viu quando estava lá perto do monte, a glória e o poder. E aí vocês podem observar que esse é o primeiro momento. Aqui você tem um desfecho, uma conclusão que o povo deveria guardar na memória. Mais do que Deus está aparecendo e refazendo tudo outra vez, o povo deveria voltar ao passado e já ver lá atrás o que Deus já havia, como Deus já havia se manifestado para eles. A segunda razão de Moisés registrar a teofania do capítulo 19 era para impactar no povo a ideia da santidade divina. Eles viram o monte fumegando, eles viram a glória de Deus, eles viram tudo aquilo ali. Então Deus queria impactá-los para que eles tivessem, na verdade, consciência da santidade divina. Esse era o objetivo. O objetivo dos raios, dos trovões, o objetivo da voz que eles ouviram, não era nada para levá-los a êxtase. Ouçam bem isso. Não era para levá-los a êxtase, não era para levar a explosões emocionais, porque nós às vezes entendemos errado. Deus nunca botou a lutar para fumegar, Deus nunca botou um monte para fumegar, para que você ficasse louco, para que você ficasse fora de si. Não, ali era para levar o povo a uma consciência da grandeza, do poder de Deus, da santidade de Deus. E aí cada israelita deveria ter na memória isso, o tamanho da grandeza e da santidade do Senhor. Da santidade do Senhor. E vocês sabem que todas as vezes que uma pessoa se deparava com a santidade de Deus, ele tinha mais consciência de si, mais consciência do seu pecado, mais consciência da sua fragilidade, mais consciência da sua humanidade. Deu para entender agora por que Deus quer que nós tenhamos consciência da santidade dele? Vamos analisar duas passagens bíblicas. Isaías 6, vamos lá, Isaías 6, verso 5, Isaías capítulo 6, verso 5, depois a gente vai ler Lucas 5, verso 8. Olha isso aqui, Isaías 6, verso 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e hábito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percebam, queridos,
que quando Isaías viu a glória, a majestade, a santidade, o rei, o Senhor dos exércitos, ele não fez como muitos hoje fazem, correr, gritar, pular. Não, foi uma consciência da sua pequenez, da sua humanidade pecadora, da sua fragilidade. Não é isso? Então, quem tem consciência da santidade de Deus, vai olhar o quanto é frágil, o quanto é humano, o quanto é pecador, para depender mais desse Deus santo. Agora outra referência, Lucas 5, verso 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, vamos lá. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Da mesma forma, quando Pedro, que foi pescar, eles trabalharam a noite toda e Jesus mandou de novo e ele viu que Jesus estava certo, ele se maravilhou diante da grandiosidade de Cristo. Ele correu e disse, Senhor, sai daqui, porque eu sou um homem pecador. Então, veja bem, você tem aqui a consciência da santidade de Deus. E quanto mais você sabe que Deus é santo, que Deus é grande, mais você vai saber o quanto você é fraco, o quanto você é pecador. Vocês já observaram como é a consciência que o povo hoje tem de Deus? Entra na presença dele com brincadeira, brincam com línguas estranhas, desafiam a Deus. Na verdade, eu não sei mais o que está acontecendo. Eles não têm consciência de uma santidade para provocar arrependimento, para provocar a consciência da santidade de Deus e o quanto somos pecadores. Hoje não, as pessoas dizem, hoje é tão fácil, eu não sei mais. Não é incredulidade não, é porque são pessoas que toda hora estão dizendo, agora eu disse isso aqui para Deus, agora eu chamei Deus aqui. E os homens de Deus que contemplavam a Deus reagiam de outra maneira. O que está acontecendo? A Bíblia diz que Deus deixou Moisés repetir agora essa conclusão. Segundo, ele e o povo passou a ter consciência. Isso é tão forte, olha como é que diz o verso 19 e 20 de Êxodo. Isso é tão forte, consciência da presença de Deus, consciência da santidade de Deus. Olha aí. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Tá vendo? Eles ficaram tão impressionados com a santidade, com a glória, com a majestade de Deus, que eles disseram, não, nós queremos que o Senhor, não é assim? Fale com Deus, e Deus fala, e aí o Senhor transmita para nós o que Deus falou. Deu para entender agora? O próprio povo teve essa consciência, porque eles entenderam que Deus era grandioso, era santo, majestoso, e eles ficaram com medo de morrer diante da santidade de Deus. Mas Deus queria isso mesmo, Deus queria impactá-los, impressioná-los da sua santidade, da sua grandeza e do seu poder. Vocês sabiam que até Moisés, vamos lá para Hebreus 12, até Moisés, ele também temeu. A gente pensa que Moisés não temeu, mas Moisés também temeu. Nós vamos ver isso, vamos lá, 12, 19 e 21. Consciência da santidade. Quando você observa isso, como é que diz aí? E ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandavam. Olha aí. Se até um animal tocar ao monte, será apedrejado ou passado por um dato, com um dato. Aí é o 19 e o 20 de 12. 21 agora. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Por que Moisés? Vocês estão vendo aqui? Até Moisés. Quando ele viu, que a gente pensa que é só o povo. Mas até Moisés disse, eu também estou assombrado. Quando, ouçam bem o que eu vou dizer aqui. Quando a tua intimidade com Deus te tirar o temor e a reverência de Deus, não é mais uma intimidade perfeita. A minha intimidade com Deus nunca pode me levar ao nível natural que eu fale com Deus como se eu estivesse falando com qualquer menino.
Lembre-se que você, Calbardi dizia, fazendo uso de Eclesiastes 5:2, lembra que tu está na terra e ele está lá em cima. Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Então como é que eu vou deixar de ter essa reverência? Meus irmãos, é coisa demais. Eita Deus, nos ajuda a viver a palavra. Então, em primeiro lugar, há essa consciência da santidade, há uma repetição para ficar na memória, o quanto Deus é santo. Para impactar e gerar em nós uma consciência de santidade. Até Moisés temeu. Até Moisés temeu. E por fim, você vai ver que o propósito dessa manifestação era para gerar temor. Vamos lá para Êxodo, o 20, né? 20, vamos ver do 20 até o 21. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos. É aqui. Que Deus veio para provar-vos. Essa expressão aí, na verdade, era para declarar o objetivo de Deus aparecer. Por que Deus apareceu ali? Por que o Senhor se manifestou daquela maneira? Na verdade, o provar, pode terminar aí o versículo, vamos lá. E para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Tá vendo? Na verdade, o que Deus queria era que eles não temessem os raios, mas que eles tivessem temor de Deus. Para provar, é porque os israelitas eram tendentes ao pecado. E Deus queria, na verdade, aqui, que eles fugissem do pecado. O temor que Deus também queria era que eles tivessem consciência da grandeza e da santidade de Deus para não pecar. Entendeu? Além de viver, são dois objetivos aqui. Essa consciência, para gerar o temor, era o temor para ter um amor verdadeiro para com Deus, saber o quanto ele era santo e o quanto ele poderia punir o pecado. Então, o temor deveria ser, primeiro, para saber a santidade de Deus e, em segundo lugar, para não viver no pecado. Tem muita gente que teme a Deus, a mão de Deus, mas não teme para evitar o pecado. Deu para entender agora? Então, isso está bem claro na palavra do Senhor. Se essa consciência nos dominar, a consciência da santidade divina, gerando em nós essas três coisas, nós seremos crentes de verdade. Nós seremos homens e mulheres de Deus de verdade, irmão do Senhor. Qual é o